Olá, olá, bom dia! Ontem eu tive o workshop de constelação e teve uma constelação muito linda. Aliás, foram constelações muito lindas, mas eu queria trazer o tema para vocês aqui hoje sobre quando uma mãe, né? Quando um casal perde um bebê. Isso pode ser durante a gestação, natimorto, né? Nasce e vive pouco tempo. E ontem a gente teve uma constelação dessa e eu queria falar para vocês dos impactos que isso tem, né, na mulher, na família, no bebê, nesse espaço que tem esse bebê dentro da família. Então, a constelação começou com a demanda de eu perdi minha mãe e meu filho, meu bebê, né, eu tive um aborto, acho que não faz 2 anos, faz 1 ano e pouco. E tava difícil dela lidar com isso. Então, comecei colocando a constelação, uma pessoa para a mãe, uma pessoa para ela, uma pessoa para o bebê. Mas automaticamente a conexão que precisava ser feita, que o campo mostrou, foi com o bebê, a reinserção desse bebê. E então, quando eu coloquei, a representante da mãe não olhava nem para a representante. Quem estava constelando não olhava nem para representante da mãe, nem para representante do bebê. E tinha muita raiva, muita indignação, muito por que isso acontece comigo, né? Então, era uma sensação de muita angústia que ela vivenciava e ela não olhava nem para a mãe nem para o bebê. Então, devagarzinho, de forma bem amorosa, a gente foi trabalhando isso e fomos caminhando em direção à mãe. Com a mãe não havia algo para ser trabalhado, o campo não mostrava. Então nós seguimos, então o representante, né, de quem estava constelando, ele estava fixamente olhando para o bebê que foi perdido. Então nós aproximamos essa mãe desse bebê e muito devagar, existia muita mágoa, muita indignação, mas o bebê estava bem, né? Então o bebê estava bem. E aí eu perguntei para ela o que aconteceu e quando a gente tem raiva numa constelação, existe uma culpa por trás disso. E eu falei, o que acontece? Você sabe de onde vem essa culpa? Né, você quer expor? Ela falou assim, eu me culpo por ter escolhido um médico que não percebeu que eu estava com descolamento de placenta, né? E aí eu inseri o médico dentro dessa constelação e aí a mãe aparecia realmente muito indignada. E aí a gente foi trabalhando a questão do entendimento de toda essa situação, até que culminou dessa mãe conseguir pegar esse bebê no colo. E ela tinha durante toda a constelação um nó muito grande na garganta, como se ela quisesse falar algo e não conseguisse. E eu perguntei, o que é que você gostaria de falar e que você não consegue falar, né? E isso foi surgindo, foi uma constelação muito lenta, com movimentos de alma. E aí ela colocou que ela não conseguia ter espaço para expressar que ela sentia aquele bebê, né? E que as outras pessoas não queriam falar sobre isso, para poupá-lo, inclusive, né? E isso é muito comum. Então, a mãe sentia o espaço daquele bebê na vida dela ainda, mas ela não podia externalizar isso. E dentro da constelação, a gente conseguiu fazer essa mãe acolher esse bebê, e foi sendo trabalhado muito vagarosamente a despedida, de deixar esse bebê ir, mas agora com um lugar dentro da família, né? E nesse meio do processo eu coloquei mais um representante para o pai, para que a mãe verbalizasse para esse pai e mostrasse para esse pai essa criança, né? Então foi uma constelação muito linda. Agora deixa eu explicar o que tem por trás de bastidores desse processo. Toda criança que é
fecundada, inclusive os óvulos, né? Segundo Bert Hellinger e segundo o que eu já vi ao longo da minha carreira, trabalho com constelação desde 2009, a partir do momento que há uma fecundação, existe um espaço destinado àquela alma dentro da família. E a primeira lei, o primeiro princípio do Bert Hellinger é o princípio do pertencimento. Então, quando a gente perde um bebê, muitas mães e muitas famílias evitam de falar sobre esse bebê. É como se ele não tivesse existido, mas é como se ficasse um espaço vazio que pertence àquele bebê que não pôde nascer, né? E o trabalho que foi feito ontem foi muito rico, por quê? Porque em que isso cura? Isso cura essa mãe para seguir com esse bebê dentro do coração, isso cura a relação do casal para viver esse luto juntos de despedida desse bebê. Esse trabalho cura as gerações que vêm depois, então muitos irmãos têm uma série de dificuldades, por exemplo, inclusive de sentimento de não pertencimento, porque o irmão que veio antes não tinha espaço. Então isso é uma questão muito séria da gente entender que todo óvulo fecundado, ele tem direito a pertencer, ele é uma alma que pertence àquele sistema, e trazer essa alma à tona é uma grande cura para esse sistema familiar. Então eu queria compartilhar com vocês essa vivência de ontem e explicando o porquê, que bastidor. E na hora que terminou a constelação, a mãe, né, que perdeu o bebê, ela estava muito mais tranquila, muito mais inteira, ela saiu muito mais inteira desse trabalho. Então, se você conhece alguém que perdeu um bebê, ou mesmo se você perdeu um bebê, faça um exercício de reinserir esse bebê dentro da sua família, dando um lugar. O primeiro princípio de Bert é: todos têm o direito de pertencer e têm igual valia, né? Então você pode fazer isso colocando, entendendo, dando um nome, se você sente que é um menino ou uma menina. Ontem, nitidamente, todas as pessoas envolvidas perceberam que era um menino. E aí você pode dar inclusive um nome e fala dele para os bebês que vêm depois, né? Você pode falar com os irmãos que vêm depois na hora certa, no momento certo, que teve um bebê que veio antes, que eles têm um irmãozinho que vieram antes e que esse irmãozinho foi amado, mas que ele viveu o tempo certo para ele. Mas isso dentro do tempo que seus filhos também estejam preparados para ouvir sobre isso, né? Mas o primeiro momento é a reinserção dessa alma. E uma pergunta interessante que eu acho legal colocar aqui oi, Gustavo, bom dia, querido, lá de Portugal, olha que delícia. Uma questão interessante que foi perguntado eu e meu marido tínhamos escolhido um nome, seja menino ou menina, eu posso usar isso na minha próxima gravidez? Não. O que é que eu faço quando eu ponho um nome que era do primeiro filho no segundo filho? O que eu fiz com o primeiro? Eu simplesmente anulei a existência dele. Então, se você já tinha escolhido um nome para esse bebê, não coloque nos bebês que vêm depois, tá bom? Então, existem muitas nuances que a gente tem que entender quando a gente fala da lei de pertencimento. E eu queria trazer para vocês a importância de reinserir todos esses bebês perdidos, né? Todos esses bebês abortados. Nesse caso que eu descrevi um aborto espontâneo, né? Existem algumas nuances diferentes do aborto provocado que também têm que ser trabalhados. E esse bebê precisa ser reinserido, mas existe um peso e uma energia diferente aí quando a criança é abortada, mas não é papo para hoje, não é papo para esse vídeo. Eu queria realmente alertar da importância de reinserir essa criança dentro do seu sistema. Mulheres que fizeram várias inseminações, elas têm que considerar que elas têm vários bebês, tá? Então tem várias almas que pertencem àquele sistema, e essas
pessoas, né, essas almas precisam ser reinseridas. Ficou com dúvida, não consegui esclarecer tudo porque foi uma entrada rápida mesmo, eu tenho que sair, tem compromisso de família, mas eu queria passar para vocês isso. Então, perguntas, façam aqui ou me chamem no DM se for muito difícil de exposição. E o trabalho de constelação pode ajudar profundamente na cura desse sistema, na cura desse casal, na cura das gerações posteriores. Um beijo enorme, fique com Deus. Tchau!